Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém. Estamos hoje no segundo domingo da Páscoa. Este domingo chama-se Quasimodogeneity. Isto é latim. Pode parecer um nome estranho, mas o domingo é cheio de significado. O que significa Quasimodogeneity? Significa como crianças recém-nascidas. E o significado do domingo vem de 1 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vejam, queridos amigos, que palavra importante. Eu repito, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Que nós possamos, você e eu, todos nós, buscar a Deus desta forma, desejando e buscando a sua vontade, assim como uma criança recém-nascida busca o peito de sua mãe. Por isso estamos reunidos e celebramos culto para a honra e glória do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transmitimos hoje aqui da paróquia Martin Luther este culto e nos alegramos com a participação de cada uma de vocês. Queremos ter um momento de louvor. A primeira canção será tocada e cantada pelo Diogo com seus colaboradores. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Assim como estás diante do Pai, vem.
que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem. Reconhecendo sua dependência de Deus, o salmista também confessa os seus pecados, de acordo com o Salmo 32, versos 3 a 5, onde o salmista ora: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse a Deus: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Reconhecendo que o pecado também marca ainda a nossa existência, que dificulta a nossa comunhão com Deus e muitas vezes atrapalha a nossa comunhão com o nosso próximo, queremos ter um momento de oração e queremos confessar diante de Deus os nossos pecados, pedindo pelo seu perdão. Oremos. Ó querido Deus e amado Pai Celeste, Tu nos tens concedido amor tão grande, a ponto de sermos chamados de Teus filhos e Tuas filhas e podermos ter comunhão contigo. Não merecemos esta Tua graça, pois somos pecadores. Mesmo assim, Tu vieste ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo e através dele queres nos perdoar e conceder nova vida. Reconhecemos, ó Deus, que o pecado ainda se manifesta em nós e por isso somos egoístas e vaidosos e sempre procuramos apenas as nossas próprias vontades, o nosso próprio desejo. Estamos por demais preocupados conosco mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, nossa falta de sensibilidade para as necessidades das outras pessoas. Perdoa-nos nossa falta de visão para a missão que nos confiaste, de sermos testemunhas do Teu amor em palavras e ações. Acolhe, ó Deus, a nossa oração e presenteia-nos com o Teu perdão. Por Cristo é que pedimos. Amém. Deus nos acolhe através de Jesus Cristo e nos concede a sua misericórdia e o seu perdão. Abraçados por Deus, somos convidados a olhar também com compaixão para aqueles que sofrem e, em solidariedade com as dores deste mundo, pedimos por compaixão junto a Deus, cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Se você quiser, cante conosco este pedido e esta prece em favor daqueles que padecem neste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, Teus ouvidos se inclinem ao clamor.
Na sequência, queremos fazer a leitura do Evangelho. Hoje o texto indicado é a continuação do texto da nossa pregação do culto da Páscoa, Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde nós vamos ler os versos 12 a 16, e a Rosemary Baumhooker vai fazer esta leitura para nós. Acompanhemos com atenção a leitura do Evangelho. A leitura bíblica está em Marcos 16, 12, 16. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em preparação à pregação que queremos ouvir, vamos cantar uma bonita canção, Os que Confiam no Senhor, música composta pelo colega Osiel Campos de Oliveira Júnior, que faleceu nesta semana. A pedido da própria direção da igreja, foi pedido se nas celebrações, nos cultos deste domingo, segundo domingo da Páscoa, a comunidade poderia cantar uma das canções compostas pelo pastor Osiel, e nós queremos então cantar juntos com o Diogo e seus colaboradores a canção Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimada comunidade cristã, todos que nos acompanham também pela internet. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, que festeja, como imagino todos sabem, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso culto preparado aqui na Paróquia Martin Luther foi uma bonita celebração, com participação de diversas pessoas, variados grupos. Mas Páscoa terminou, a vida continua, o mundo continua girando, como dizem alguns, e a pergunta que nos acompanha agora neste segundo domingo da Páscoa poderia ser: como a fé em Cristo, no Cristo ressuscitado, se concretiza neste mundo em que nós vivemos? Na verdade, esta pergunta ocupa os cristãos desde o início do cristianismo. Como a fé no Cristo vivo se concretiza em nossa vida? Qual é a nossa missão como cristãos? Qual a tarefa da comunidade no mundo em que ela está inserida?
Se quisermos ser coerentes com o Evangelho daquele que nós reconhecemos e confessamos como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então precisamos sempre de novo refletir sobre estas questões. E hoje nós queremos fazê-lo com base no texto bíblico indicado para a pregação deste segundo domingo da Páscoa, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versos 32 a 35, que nós pedimos para o Silvio Schroeder, que é do grupo de estudo bíblico aqui da paróquia, fazer a leitura. Então acompanhemos com atenção este trecho das Escrituras. Atos 4, 32 a 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Lucas, que é o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, nos apresenta dois relatos sobre como viviam os cristãos na primeira comunidade cristã que surgiu em Jerusalém a partir do grupo dos discípulos de Jesus. O primeiro destes relatos nós temos em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. E o segundo relato é este que nós acabamos de ouvir, Atos 4, capítulo 4, versos 32 a 35. Em Atos 2, Lucas, o autor do livro, cita pelo menos 4 características sobre a igreja de Jerusalém, a comunidade cristã de Jerusalém. A pregação da palavra, a comunhão intensa dos irmãos da comunidade, das irmãs da igreja, o que incluía a ceia do Senhor, a prática da oração e da intercessão uns em favor de outros e a assistência aos necessitados. Assim, Atos capítulo 2. Já em nosso texto, capítulo 4, o autor explica melhor como esta assistência aos necessitados acontecia na prática. E o objetivo do autor do livro, Lucas, é demonstrar como a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, se concretiza na vida comunitária e no testemunho dos cristãos no mundo. O destaque de nosso texto, sem dúvida alguma, é: fé cristã se vive em comunhão interna que resulta em testemunho e serviço para fora. Gostaria que nós marcássemos isso. Fé cristã se concretiza por uma comunhão interna daqueles que creem, mas que resulta em testemunho e serviço para fora da igreja. Esta comunhão entre os cristãos acontecia em 2 espaços. Acontecia no templo, em Jerusalém, e acontecia também nas casas, nas residências dos membros. Temos que lembrar que os primeiros cristãos eram todos judeus, os discípulos de Jesus Cristo eram todos do povo de Israel, e como herdeiros das tradições judaicas, os primeiros cristãos preservaram este costume de se reunir no templo, conforme é testemunhado, por exemplo, no início do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Eu cito só um verso. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Ou seja, então eles têm o hábito, o costume de se reunir no templo. No início da igreja cristã, esta prática era comum. Mas ao mesmo tempo, isto agora é importante, a comunhão nas casas era cultivada, como nós vemos no final do capítulo 4, de onde nós lemos um trecho. Atos 2 relata que com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, muitas pessoas se converteram a Cristo. Atos 2 cita ali das diferentes nações, diferentes culturas, diferentes povos aderem à fé, reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e são batizados
Lucas, o autor, diz que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, por isso Pentecostes normalmente é festejado como sendo o início oficial da comunidade da igreja cristã. A primeira comunidade cristã, portanto, era um grupo multicultural, era um grupo, poderíamos dizer, multinacional. Entretanto, é impressionante observar, isto sempre de novo chama a atenção, a unidade de coração e mente que havia entre estas pessoas tão diferentes. O nosso texto começa falando e afirmando exatamente isto. Talvez a gente deva se perguntar o que tornava possível esta unidade. A igreja valorizava, os cristãos valorizavam aquilo que eles tinham em comum. Eles eram todos iguais? Não, não eram. As pessoas eram diferentes, havia diferenças entre elas, mas elas olhavam mais para aquilo que as unia, aquilo que as mantinha unidos. E aí o texto vai dizer, a doutrina dos apóstolos, a prática da oração e o cuidado de uns para com os outros, aquilo que nós hoje chamamos de diaconia, serviço. Ou seja, esta comunhão intensa nas casas acontecia de 4 formas, então, mas interligadas, e tanto no capítulo 2 como no capítulo 4 nós podemos sempre de novo perceber isto. Eu vou relembrar, na oração e na intercessão mútua, ou seja, orar em favor uns dos outros, interceder junto a Deus pelos cristãos, pela comunidade, pelo mundo, pelas pessoas. Segundo, na pregação e no estudo da palavra. Terceiro, na celebração da ceia do Senhor. E quarto, na partilha dos bens entre si, à medida que alguém tinha necessidade. Lucas 2, Atos 2:45 e também Atos 4:34 e 35 o testemunham. Vejam, queridos irmãos e irmãs, esta comunhão em torno da palavra, esta comunhão de oração, a partilha do pão da ceia, mas também a partilha do pão cotidiano, o alimento que precisa no café da manhã de forma muito concreta, este respeito pelas diferenças e o cuidado de uns para com os outros, diz o livro de Atos dos Apóstolos, resultou num testemunho positivo para fora, de tal forma que houve um crescimento quantitativo, mas também qualitativo daquela igreja. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e apresentar um livro bem interessante, está bem novo, foi lançado recente, Jörg Garbers, A Igreja e as Igrejas. Eu recomendo a leitura deste livro, eu ainda estou na metade da leitura, mas já posso recomendar, sem sombra de dúvida, que será um grande aprendizado se você puder ler este livro. E o Jörg Garbers, o nome mesmo é Jörg Garbers, é um teólogo alemão, professor de Antigo Testamento, professor de hebraico. Ele escreve este livro e lá pelas tantas ele faz também uma análise desta comunidade de Jerusalém, sobre a qual eu estou falando, e eu quero citar uma frase que o autor aqui escreveu. Ele diz assim: a superação das diferenças sociais, a fé vivida no dia a dia e a comunhão intensa entre os cristãos despertavam o interesse dos não cristãos para o cristianismo. Ou seja, exatamente do que nós estamos falando. Este testemunho, a forma de vida da comunidade, chamava a atenção de quem não era da comunidade, de quem não era cristão, de quem não fazia parte daquela igreja que ainda estava surgindo e se formando. Ou seja, estamos de volta então ao nosso tema, que começou com a pergunta de que forma a nossa fé no Cristo vivo se concretiza. Como nós praticamos esta fé, seja dentro da casa, no relacionamento na família, dentro da comunidade.
Como esta fé se manifesta em nossas relações sociais, seja ali no emprego, na escola, seja no trânsito, no mercado, no lazer, ou seja, lá onde nós estivermos, como nós podemos vivenciar ali a fé, uma vez que o cristão é sempre um cidadão inserido na sociedade, no mundo, e convidado a dar ali o seu testemunho. Se pensamos na oração, que era um dos aspectos tão fortes na igreja primitiva, quanto nós temos orado uns pelos outros, quanto você tem intercedido em favor de sua família, quanto nós temos orado em favor dos enfermos, o que temos feito na área da diaconia, na área da assistência aos necessitados. Vejam, queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, os relatos de Lucas em Atos dos Apóstolos sobre a comunidade de Jerusalém são um convite. Nos convidam para uma autoavaliação humilde, sincera, do nosso jeito de ser igreja, do nosso modo de vivermos a fé, nosso jeito de sermos cristãos, para que possamos viver de forma coerente e condizente com a fé que confessamos no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, no Cristo presente ainda neste mundo. Qual é o nosso testemunho para fora? Nossa vida, nosso jeito de vivenciar a fé, será que ela ainda chama positivamente a atenção para quem não crê em Jesus Cristo? Dito de forma bem simples, será que aqueles que olham para a igreja reunida, a comunidade que celebra, aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, se sentiriam convidados, motivados, interessados a também tornarem-se cristãos e fazer parte da igreja? Esta é uma pergunta séria e se você quiser aprofundar isto um pouco, eu voltaria ao livro que trata destas temáticas, o livro que eu indiquei há pouquinho. Assim, queridos irmãos, nossa vida, nosso jeito de vivenciar a fé é para ser sempre um testemunho que encoraja outros a também reconhecerem Cristo como Senhor e aceitá-lo como Salvador de suas vidas. Lucas afirma, para concluir, que vivendo desta forma, como nós ouvimos, o texto diz que vivendo desta forma, todos continuaram firmes na fé. Eles louvavam juntos a Deus e eram estimados, eram queridos por todas as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, queira o bondoso Deus nos assistir com o seu Espírito Santo, para que possamos crescer na fé no Cristo ressurreto, a fim de darmos um testemunho coerente do que significa ser cristão. Que Deus nos ajude, que Ele abençoe esta palavra em todos nós, que assim seja. Amém. Tendo ouvido a palavra de Deus, nós queremos, antes da nossa oração, cantar mais uma canção que será trazida pelo Diogo. Vou até os confins da terra anunciar tua palavra. Se você conhece a canção, pode cantar conosco. Louvemos a Deus desta forma e depois queremos orar. Até os confins da terra, proclama tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu, se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, mas viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do
sempre te amarei e te servirei para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Queridos irmãos e irmãs, antes de orarmos, eu gostaria de compartilhar que a diretoria da paróquia, o conselho da nossa paróquia Martin Luther está avaliando a possibilidade de celebrarmos presencial no próximo domingo, dia 18. Claro, a vontade é muito grande, todos queremos isto, mas nos sentimos ainda inseguros, então não tem nada definitivo. Há uma proposta, a ideia, a possibilidade. Pedimos que vocês da paróquia fiquem atentos para os avisos, as comunicações, a fim de saberem se no próximo domingo, dia 18, já faremos a celebração presencial aqui na paróquia ou se ainda devemos segurar mais um tempo em função da situação crítica que nós ainda vivenciamos. Mais um lembrete importante são as doações em alimentos, mantimentos, material de higiene, limpeza, uma vez que as pessoas necessitam muito, especialmente neste tempo agora em que nós não temos os cultos presenciais. Então é importante, querido membro, que você lembre destas doações. Normalmente nós recolhemos isto no segundo domingo do mês, mas durante a semana você pode trazer estes mantimentos para a secretaria. Com isto são montadas cestas de alimentos que são doadas tanto para o projeto Ecos de Esperança, para o trabalho de diaconia da mesma forma, aqui em nossa paróquia e também na SEG, na Comunidade Evangélica de Joinville. Então este outro lembrete importante. E não por último, mas que também é importante lembrar, ofertas e doações para os trabalhos em nossa paróquia podem ser dados agora também uma outra forma, não necessariamente vindo aqui para as dependências da paróquia, mas até por depósito ou transferência via Pix. Os dados eu coloco aí no monitor para que vocês possam ver e pegar estes dados. Então, as ofertas, doações em dinheiro para o trabalho de missão, de pregação, enfim, a manutenção das atividades de nossa paróquia podem ser dadas desta forma. Nós agradecemos a compreensão. Como nós ouvimos em nossa pregação, um dos pontos fortes da comunidade cristã primitiva da Igreja de Jerusalém era a oração, a intercessão em favor uns dos outros. Então eu convido para termos um momento de oração e desta forma encerrarmos a nossa celebração neste dia. Oremos. Ó amado Deus e querido Pai Celeste, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor. Agradecemos, Deus, por nos acolheres na Tua presença, nos presenteares com a Tua palavra, por meio da qual nos conduzes à fé em Jesus Cristo, que nos traz a salvação eterna. Pedimos, Deus, que abra os nossos olhos, ouvidos e coração,
para que possamos perceber que a fé em Cristo não é algo teórico, no mundo das ideias e devaneios, mas algo muito concreto e real que se manifesta em nossas ações. Confiantes na Tua misericórdia, intercedemos também pelas pessoas que sofrem, aquelas que são perseguidas no mundo afora por causa do Evangelho, pelas que estão acamadas e hospitalizadas, pelas que estão entristecidas e perderam a esperança, pelas que lamentam a perda de seus amigos e familiares. Olhe, ó Deus, com bondade para todos que estão afastados de Ti, para que sejam acolhidos por Ti e sintam-se abraçados em Teu amor. Tudo mais, ó Deus, entregamos a Ti por meio da prece que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos encerrar pedindo pela bênção de Deus para que Ele caminhe conosco para dentro da nova semana, que Ele nos livre de males, perigos, fraquezas e tentações, que Ele coloque sobre nós as Suas bondosas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor e sirvam ao Senhor com alegria em vossos corações. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor